Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 6, de janeiro de 2024. Graças a Deus, estamos aqui caminhando, irmãos? Em direção a Jerusalém Celestial. Procurando imitar as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, É isso? Aleluia, Meditando, orando, em obediência à palavra, E procurando nos aperfeiçoar nos entendimentos, Aleluia, Olha aí, amanhã, irmãos, é o primeiro domingo do mês, estaremos lá na reunião do irmão César, Irmã Andréia, Graças a Deus. A irmã até publicou aí no grupo, que a casa está lá à disposição para nós nos reunirmos lá amanhã, Onde estaremos lá para dialogarmos, Para nos instruirmos, Amém, irmãos? Sim, então, continuando aqui com os nossos vídeos, nós estamos falando aqui, do resgate da morte do pecado, Os nossos entendimentos, nessa caminhada de mais de 30 anos, entendimentos da eclésia, certo? Já falamos aí de como é que era o resgate, como é que era o resgate na lei de Moisés, Como é que era feito o resgate daqueles pecados que eram resgatados, Outros não eram, que eram punidos com a morte daquele que praticou aquele pecado. Então nós vamos ver aqui na graça, Como é feito o resgate na graça, E aí nós estamos vendo aqui algumas passagens na Epístola aos Hebreus, Como, digamos assim, como introdução, acerca de como seria feito, ou como será feito, ou como é feito o resgate na graça, Certo? Então nós já lemos aí alguns versículos, não vamos ler todos, Vamos ler aqueles versículos que julgamos mais importantes. Já lemos no capítulo 1 e no 2, e aqui no 3, do versículo 1, até o versículo 6, nós vamos ver aqui, o que eu estou chamando aqui de preâmbulo, para nós falarmos de como é feito o resgate na graça, Na aliança da graça. Então ele diz assim, Hebreus 3, 1 a 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sob a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o escritor aqui está dizendo o quê? Está dizendo, que Jesus Cristo é mais digno que Moisés, embora Moisés seja um grande profeta, não é isso? Que ele foi fiel também, certo? Mas ele foi fiel como servo, e o Senhor Jesus Cristo, a fidelidade dele está ligado à filiação,
porque ele é o Filho do Deus vivo, certo? Então, ele foi fiel, Moisés foi fiel como servo, né, para testemunho. Mas Cristo foi fiel como filho, né? Aí ele diz assim, ó, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, se essa casa somos nós, essa casa é a igreja, a congregação, né? E aí ele ainda diz mais, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a qual casa somos nós, né? Nós, membros da igreja, de todos os tempos, digamos assim, se formos fiéis até o fim, né? Se formos firmes e conservarmos a nossa confiança, a nossa fé, né? E o nosso amor até o fim, né? Então ele está colocando uma condição aí. Condição essa que está em consonância, né, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo aonde? Na igreja. Ele está falando da igreja, né? Certo? Ele não está falando de outra coisa, não. Está falando da igreja. E nem está falando de Israel. A qual casa somos nós, Jesus Cristo, né? Aí nós vamos passar lá para Hebreus 9. Hebreus 9, 10, 11, né? Porque aqui no capítulo 9 de Hebreus, ele está falando de quê, ó? Os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, né, deviam repetir-se todos os dias e todas as horas, né? Mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Então o de Cristo, então Jesus Cristo, ele morreu uma vez, não vai morrer outra vez, não. Certo? Porque a redenção dele é eterna, como nós vamos ver aqui. Então ele vai fazer aqui no versículo 10. Vai dizer aqui que a lei de Moisés consiste somente em manjares, capítulo 10. Somente em manjares e bebidas e várias abluções, né? E justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O tempo da correção é Jesus Cristo, porque no 11 ele diz o quê? Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, né? Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, né? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, né? Eterna redenção. Uma vez, certo? Ele não vai fazer o sacrifício de novo, né? Ele já fez o sacrifício porque ele é eterno, é infinito, né? Aí no 13, versículo 13. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e cinza de uma novilha espazida sobre os imundos o santifica contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, né? Que pelo Espírito de Santo, Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Então, embora ele esteja querendo fazer uma comparação, ou fazendo uma comparação, na verdade ele está dizendo que não tem comparação, né? O sangue de Cristo é infinito, tem valor infinito. Não se pode comparar com o sangue de bode, de bezerro, de ovelha, de carneiro, cinza né? Cinza de novilha, de bezerro, de boi, de qualquer outra coisa, né? Porque esses sacrifícios aí de animais, né, eram sombras do sacrifício do Senhor Jesus, que derramou seu próprio sangue imaculado, inocente. Ele sim é inocente, né? Certo? E aí no 15 ele diz o quê? Por isso é mediador de um Novo Testamento, né? De um Novo Testamento. Agora vamos parar por aqui.
Amanhã a gente continua, segunda-feira, se Deus quiser, né? E Pai seja com todos nós e amém.